Então vamos dar início a mais um podcast do Secov Zona Sul, trazendo aqui diversos assuntos de gestão, de inovação, de marketing, de vendas, empreendedorismo, fazendo conexões com pessoas e com profissionais para que possamos compartilhar com todos essas atualizações, esses conhecimentos e assim desenvolver um processo contínuo de crescimento para os profissionais e para as empresas. Hoje o nosso convidado aqui é o CEO do projeto Mentes Brilhantes, o Márcio, que desenvolve uma linha de conhecimento e desenvolvimento nessa área do empreendedorismo, através do compartilhamento de ações que vão impactando desde lá da base, da criança, do jovem, os empresários, os colaboradores. Conta um pouquinho aqui para quem está nos escutando, Márcio, como é que surgiu essa ideia do Mentes Brilhantes, quais são os objetivos e os propósitos desse belíssimo projeto. Sérgio Cogói, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui participando contigo e poder ajudar cada vez mais pessoas, né, a poder prosperar, a entender de gestão, a buscar conhecimento sobre pessoas, né, tão Sim. importante que tanto se vem falando hoje. Então, o projeto Mentes Brilhantes, ele vem com esse propósito, né, contribuir para a capacitação, para o desenvolvimento dos empreendedores, porque a gente acredita que a gente só pode compartilhar aquilo que a gente tem. Sim. Enquanto mais conhecimento a gente poder gerar para as pessoas, para que elas possam prosperar, para que elas possam crescer nos seus negócios, então esse é o nosso objetivo. Que legal. Ele realmente tem acompanhado alguns movimentos do Mentes Brilhantes. Onde é que ele surgiu? Como é que ele começou? Né? Quais foram os primeiros passos? Da onde vem essa inspiração? Sim, ele surgiu, na verdade, depois de uma experiência que eu tive fora do Rio Grande do Sul. Morei 5 anos em Curitiba, onde eu tive a oportunidade de ser sócio do Ratinho, do SBT, o apresentador de TV, um grande empresário, Sim. Onde no Paraná ele tem muitos negócios, né? Ele tem a rede massa de TV, que é o SBT do Paraná, ele tem a rede de massas de rádio, Sim. Então abrange também todo o estado. E eu tive na oportunidade de trabalhar com eles para desenvolver um projeto de empresa de eventos, né? Então a gente atuou lá por 5 anos. Sim. E eu tive, junto com grandes empresários do Paraná, sentado à mesa, participando de negociações, e eu pude perceber lá, Sérgio, o olhar que o paranaense tem para negócios, e eu tive que, de certa maneira, comparar com o olhar que o gaúcho Sim. e a maneira que a gente faz negócios. Sim. Né? E eu vi ali uma grande diferença, né? Principalmente no mindset, então no modo de olhar os negócios, né? E eu senti ali uma grande dificuldade, inclusive sentando à mesa com outros gaúchos. Sim. Lá, a dificuldade que o gaúcho tem de negociação, ele sempre quer ter a maior parte, então o nosso bairrismo às Sim, vezes... as características, o estilo bem diferente. O nosso bairrismo às vezes atrapalha, então assim, ó, quando eu fui para o Paraná, eu acreditava, isso é um assunto muito delicado, porque eu também sou gaúcho, né? Então eu não estou falando dos gaúchos, porque eu também sou gaúcho, eu levei isso para lá e lá eu aprendi... Mas a tua reflexão, eu entendo assim, ela como positiva, porque... Tu pensou em como melhorar esse ambiente, em como fazer um processo de crescimento. Às vezes a gente tem que fazer essa visão, voltar um pouco para dentro, né? Ver onde é que a gente pode fazer algum tipo de mudança. Isso, o nosso bairrismo, né? Que muito tempo a gente falava aqui quando eu era menor e criança ainda, que o nosso céu é mais azul, o nosso verde é mais verde. Eu achava que aquilo era uma piada, era uma brincadeira, mas quando tu vai para fora do estado, tu percebe que isso é tratado realmente lá, né? O gaúcho tem muitas vantagens, tem uma mão de obra qualificada, muita inteligência, é um povo aguerrido, né? Mas eu vi alguns... Desbravador, espalhado pelo Brasil inteiro. Pelo mundo inteiro, as grandes empresas, né? Sim. A Apple, Google, tem gaúchos que estão lá e em posições de direção, de gestão mesmo, né? Mas eu vejo o quanto é importante a gente trazer as dificuldades para a gente poder olhar, né, para dentro, ter um autoconhecimento ali e poder descorromper isso, né? Que é essa questão do bairrismo. Então, assim, quais foram as maiores diferenças que eu percebi na questão de mindset, de olhar, né? O paranaense, Sérgio, ele não se preocupa com a porcentagem que ele vai ter de uma empresa. Para ele ter 2%, 3%, tá tudo certo, porque ele vai ter mais empresas, né, com pequenas porcentagens e vai ter mais pessoas trabalhando para ele, ou seja, gerando resultados para ele, né? E o gaúcho ele tem o leque de possibilidades. E o gaúcho ele ainda tem aquela questão cultural de querer ser o dono do negócio. E muitas vezes tu tem 100% de algo muito pequeno, né? Quando tu poderia ter 2, 3% de vários negócios grandes. Então, quando eu volto para o Rio Grande do Sul... Tu tem observado
tem essa experiência do Paraná, Sim. Mas essa ideia assim de pulverizar, vamos dizer assim, né? Eu uso o termo assim, dividir para multiplicar. Sim. Então tu começa a ter pequenos investimentos, mas em empresas que têm um movimento bastante significativo. Isso é uma questão ali muito localizada ou ela está espalhada também em outras regiões do Brasil? Não, São Paulo muito, né? Acho que quanto mais no centro ali do Brasil, né, onde tem essas pessoas de vários lugares, muitos empresários de fora do país também vindo para negociar em São Paulo, tu vai abrindo o teu leque, né, de visão. Então, acho que quanto mais no centro, mais se tem essa visão macro, né? Eu estudando, assim, ouvindo e pesquisando essa questão investimento, eu observei sempre essa característica dos grandes investidores, daqueles grandes players do mercado, que eles pulverizam realmente, né? Eles buscam nichos diferenciados, ver onde que está um movimento mais significativo e a partir dali eles vão em busca dessa divisão, vamos dizer assim, de possibilidades e aumentando as potencialidades. Eu tenho acompanhado nesse sentido, acho que é dentro dessa linha que talvez diferencie um pouco daquela questão de querer proteger muito o seu espaço. E a gente tem daí, conversando com as pessoas no dia a dia, a gente tem muitos motivos para que isso aconteça, né? A questão dessa cultura do gaúcho, né? O interior, por exemplo, né? Os imigrantes, eles trouxeram isso. Tanto que tu vai para o interior, para te fazer negócio no interior é muito difícil. Né? Porque eles vão perguntar quem tu é, de que família tu é, qual é o teu sobrenome. Né? Então, assim, e lá em São Paulo, ou no Paraná mesmo, as pessoas estão mais preocupadas com que oportunidade tu tá levando para elas do que com o teu sobrenome. Claro. Sabe? Então, assim, que oportunidades o Sérgio está me trazendo aqui? Eu não posso perder uma boa oportunidade. Né? Enquanto uma visão diferente, né? Uma visão mais promissora. Próspera, né? Assim, de tu querer entender e não perder oportunidades. Tem uma reflexão do Bill Gates que uma entrevistadora perguntou para ele, né? Bill Gates, qual é o segredo do teu sucesso? Eu não sei se tu já viu isso, mas ele tirou um cheque do bolso, né? E deu para ela um cheque assinado em branco. Né? E ela se sentiu ofendida. Como assim? Não é por essa linha, eu quero saber o teu sucesso profissional e tal. E ele fez menção de novo e pega o cheque. E ela não quis. E daí a diferença é essa, eu não perco oportunidades, eu não perderia essa oportunidade de ter um cheque meu em branco, né? Então, assim, quantas oportunidades se perdem, né, por tu querer saber de onde que a pessoa vem, o seu sobrenome, é amigo de quem? Não, e essas conexões, elas são muito ricas dentro desse processo de desenvolvimento. Conheci alguns empresários que têm essa ideia, como tu está trazendo aqui, querendo compartilhar para um maior número que talvez às vezes não tenha acesso ou não tenha despertado para esse formato, que é um formato de construção coletiva. Exatamente. Então tu começa a unir forças e isso vai reverberando, né? Isso dá um movimento significativo. Inclusive conheci e tive a oportunidade de ouvir um empresário que falava que no decorrer da carreira dele ele tinha mais de 29 sócios em diversos tipos de segmento, que às vezes iam trocando conforme concluía daqui a pouco algum empreendimento e ele passava para outro, né? Muitos ligados à área imobiliária, mas sempre construindo com quem tem a expertise, com quem tem um melhor conhecimento daquela região onde ele vai empreender, e assim ele foi tendo, consequentemente, né, resultados super positivos e cada vez mais buscando outras conexões. Então, essa abertura dentro dessa linha do vai, do vem e do ganha-ganha, eu acho ela super positiva. Sim, porque é uma mudança de mindset, de postura e de olhar para os negócios, né? Sim. E é isso que a gente traz. Quando vem pandemia, Sérgio, que eu volto para o Rio Grande do Sul, os eventos foram praticamente junto com o turismo, né? Sim. Os primeiros setores ali que pararam na pandemia e o último que voltou a funcionar. Sim. Eu uso a pandemia muito como reflexão, muito como um momento de autoconhecimento e de redirecionamento de rota. Sim. Né? Porque eu venho de 23 anos empreendendo no segmento de eventos e eu não queria deixar de empreender em eventos, né? Porém, sempre foi em show business, né? Entretenimento, shows, festas municipais, aniversários de município e tal. Sim. E eu mudo essa rota e penso assim, cara, eu gostaria, né? Porque eu sempre tive essa veia empreendedora. Sim. E eu gostaria de ajudar mais as pessoas a empreender, porque a gente viu justamente na pandemia, e isso aconteceu muito no teu setor também, Sim. né? Muitas pessoas tendo que empreender por necessidade.
Então, muitas empresas fecharam, muitas mulheres começaram a cozinhar em casa, né, a vender marmita, fazer bolo e tal. Se reinventar. Se adequar com uma situação adversa. Eu acho que isso são características de quem empreende. Porque ele trabalha no desafio, ele trabalha na adversidade, ele consegue enxergar, às vezes, caminhos que talvez aquela pessoa um pouco mais acomodada, não sei se esse seria o termo mais correto, Sim. mas que não tem essa inquietude Sim. de querer estar sempre num processo de crescimento, aí ela se assusta mais, ela fica mais... E aí vem um ponto de atenção, porque as pessoas que começaram a empreender por necessidade, muitas delas não têm conhecimento, né, sobre gestão, Sim. sobre liderança, o administrativo, né, qual o valor, como precificar o produto. Né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem como propósito fazer, ajudar essas pessoas a entender um pouco mais de gestão, de liderança. E eu vejo um movimento, Sérgio, assim, também Sim. no teu segmento imobiliário. Sim. Né? Muitas pessoas, agora eu vou virar corretor. Acreditando que o corretor, né, que o trabalho final lá é simplesmente oferecer, vender. Não, existe todo um trâmite que se tu não tem conhecimento, e eu sempre falo sobre uma experiência minha em Curitiba, que lá tu consegue abrir, ou seja, a inovação, ela conseguiu desburocratizar um sistema para te abrir uma empresa. Tu abre uma empresa em Curitiba em 4 horas. Né? O que antes se levava 30, 40 dias para ter um CNPJ, tu abre em 4 horas. Só que tu não tiver conhecimento sobre gestão do teu negócio, tu vai quebrar em 30 dias. Aí eu trago para o teu segmento, né, o imobiliário. No Rio Grande do Sul a gente tem hoje o Tudo Fácil, também foi criado aí pelo governo do estado, e tem várias cidades que têm esses processos também de facilitar a entrada e o início de uma questão mais ligada à área empreendedora, à área empresarial, mas realmente tu traz um ponto bastante significativo. A inovação que desburocratizou, a inovação que desburocratizou um sistema, ela tem que andar em paralelo com a gestão do negócio, né? Porque senão tu inova, tu cria uma ferramenta, ok, mas não adianta ter um CNPJ em 4 horas, tu vai quebrar em 30 dias se tu não tiver conhecimento. E eu vejo na tua linha, né, dentro do mercado imobiliário, muitas pessoas, agora eu vou ser corretor porque tá fácil, eu vou lá vendo um apartamento e ganho uma comissão de tanto. Tem tanta coisa que se tu começar a abrir, né, o leque do que é ser um corretor... Não, e isso aí tu traz um ponto que em vários momentos... Né, eu falo que é os desdobramentos, né? Eu já fui da sala de aula e sou da sala de aula em vários momentos quando sou convidado para algumas atividades, mas tive um bom tempo formando corretores de imóveis, né? E sempre preparando para os desafios de enfrentar o mercado com uma forma mais qualificada e preparada. E uma das coisas que a gente tem que desmistificar é essa questão de tu colocar o honorário em primeiro lugar. O honorário é a consequência de todo um processo da construção de uma relação que pode potencializar e gerar a conclusão de um negócio. Então tem uma caminhada que ela tem que ser construída passo a passo, e eu digo sempre com passos firmes e com passos sólidos, porque a credibilidade e a confiabilidade é a grande diferença que faz dentro do mercado. Por mais ferramentas, por mais tecnologia, por mais formas de tu atrair um potencial cliente, vai chegar um momento que tu vai ter que sentar e vai ter que fazer todo um processo de fechamento de negociação. E ali, tanto pode ir para um lado positivo como para um lado negativo. Principalmente ligado à questão da qualificação, da experiência, do formato de condução. Sem dúvida nenhuma. A gente começou o movimento, a gente teve agora a conferência para 3 mil pessoas na Araújo Viana, que contou com Ricardo Amorim, Clóvis Tramontina, Daniel Randon, vários empresários né, no palco, e mais de 3 mil empresários na plateia. Tu, né, nos honrou com a tua presença. E foi show, né? Foi muito bacana. Eu digo que foi um evento provocativo para desacomodar todo mundo das cadeiras ali, no sentido de... Geração de valor, né? Geração de valor, né? E a parceria com a FEComércio também foi super importante. Mas para chegar naquele momento, Sérgio, a gente começou pequeno, né? A gente começou com algumas confrarias, e eu quero te trazer aqui uma informação muito importante. Quando a gente começou as primeiras confrarias, que é um evento que reúne ali em média 180, 200 empresários de cada região das cidades, né? A gente começou isso em Novo Hamburgo. E eu recebi muitas ligações de corretores, né? Márcio, posso ir no teu evento? Porque eu vi que é um evento de network e tal, posso levar meu cartão e tal? Eu disse, claro que sim. Só deixa eu te trazer um ponto de atenção.
não vai para um evento de conexões para querer vender um apartamento, vender um imóvel. Você com a tabelinha. Exatamente. Porque se tu for e não vender no dia, tu vai sair frustrado de lá. Agora, se tu for para um evento onde tem 200 empresários e se conectar com o maior número de pessoas possível e criar uma relação com essas pessoas, nos dias seguintes, tu pode vender muito mais do que um apartamento, muito mais do que um imóvel. Construção. Então tu precisa... essa questão da... Não se afoba, né? Cria o processo correto. Primeiro te conecta, conhece, que ninguém vai comprar de ti se não te conhece, né? Então, assim, primeiro te conhece, te conecta com a pessoa, gera valor, mostra, conscientiza do quão importante é o que tu entrega para essa pessoa. Eu compartilho em vários momentos, né? Ou por palestras, por cursos, por treinamentos, a questão de que os maiores negócios que eu fiz e os melhores sempre foram através do relacionamento. Não tem anúncio, não tem rede social, não. Rede social que eu digo rede digital, né? Sim, rede social de conexão, sim. De networking, aí, de participação. Só para ficar claro, a gente não está dizendo aqui que não é para ter rede social, né? Não, ela é muito importante porque ela nos ajuda a fomentar. De maneira nenhuma, né? A gente tem que saber usar todas as ferramentas. Exatamente, elas fomentam, elas aproximam, mas nada como, né, tu usar todas as redes e ferramentas de inovação. Agora, essa semana surgiu mais uma rede social aí. Então, usar isso a teu favor, né? As empresas falam, né, e a gente ouve em vários momentos, omnichannel, quer dizer, tem que te comunicar por todos os canais, pelos diversos canais, e usar essas ferramentas como apoio para a construção do teu processo dentro da tua área de atividade. Mas isso, ele tem que estar compatível com o que tu vai apresentar na conclusão ou no processo de aproximação. Também fazer toda uma construção de uma rede ou começar a criar um imaginário que ele não é realizável ou que ele não é possível de ser concretizado, isso vai fazer uma construção negativa, né? Uma imagem negativa. E o contrário é que tem que ser feito para que a gente tenha realmente credibilidade, que nem eu falei, confiabilidade, porque o negócio imobiliário ele é um negócio que envolve vários fatores, né? Não só a questão monetária, enfim, tem o emocional, às vezes está lidando com família, com projetos de ano, se é uma empresa com um processo de expansão, enfim, são vários fatores que eles têm que ser avaliados e a gente identificar essas necessidades para dando os encaminhamentos. É ótimo. E eu acho que, assim, sobre o movimento que a gente iniciou para poder contribuir para o crescimento de outras pessoas, é muito disso, Sérgio. Não é querer inventar a roda, mas como diz o prefeito Melo, é fazer a roda girar. Sim. Né? Então, assim, é começar pequeno dentro da nossa rede de amigos, de contatos, e teve a segunda edição da confraria, teve a terceira, teve a quarta, e chegamos numa conferência para 3 mil pessoas. E vem muita coisa pela frente ainda, né? Então, assim, essas construções, essas conexões, assim como foi a nossa conexão também, elas acontecem, só que tu tem que fomentar isso no dia a dia para que tu possa crescer e prosperar. Né? Tem que aceitar os desafios. Eu evoluí no meu processo institucional e profissional por me voluntariar em vários momentos, por aceitar vários desafios. E hoje a gente está aqui numa instituição, que é a FEComércio, uma instituição fortíssima e representativa, não só a nível de Estado, mas também referência para o Brasil, para outras federações da área de comércio, bens, serviços e turismo, que nos provoca, eu não vou dizer que diariamente, mas mensalmente, com conhecimento, com atualização, com desenvolvimento, sempre propondo esse crescimento contínuo. Então, a conferência, as confrarias, todos esses movimentos que, de certa forma, que eu digo, ficam provocando lá para que a pessoa saia da sua zona de conforto, enfrente os seus mercados e se desenvolva dentro da sua atividade, elas são super positivas num processo de crescimento social e de desenvolvimento econômico. Então tem uma conexão que ela é fundamental, por isso essa aproximação ela é importante. Estar próximo de atividades como essa faz parte de todo o nosso processo de entendimento, que é gerar possibilidades de crescimento e desenvolvimento para as empresas, para os profissionais e, consequentemente, para a sua cidade, para a sua região. Vai que nem uma bola de neve, né? Tu dá aquela primeira movimentação e ela vai tomando um volume. Uma proporção, né? Eu sempre falo que essa onda reverbera muito. E eu trago uma análise que eu acho que é bacana a gente fazer, que é assim, ó, por que um corretor vende mais do que o outro?
por que a Apple tem um valor agregado maior do que a Samsung, por exemplo, né? Cara, é o quanto se gera de valor para o negócio. Sim. Não é só o aparelho, não é só o produto em si, né? É o quanto de valor tu traz para o teu cliente, né? O quanto de informações, sim, mas o quanto de serviços vai poder oferecer pós-venda também, né? Então, assim, as pessoas às vezes se apegam muito ao valor, ao preço do imóvel, né? Mas esquecem de toda uma construção que é feita ao longo da tua jornada do empreendedorismo, né? Então, tu tem que entender o todo, ter a visão macro do negócio e entender também que muitas vezes o cara tá há quanto tempo fazendo aquilo para chegar naquele patamar, né? Eu estou começando agora, então eu tenho que construir isso tijolinho por tijolinho para poder chegar lá. Não adianta eu querer começar hoje e já tá disciplina, continuidade, investimento, consequência, crescimento. Então tem um certo processo que eu até comento em vários momentos que eu digo que o PDCA, eu durmo abraçado com ele, que é planejar, executar, analisar e melhorar. Então, é uma ferramenta que eu aprendi aqui dentro do sistema, aprendi nos meus estudos de gestão, me desenvolvi com ela, compartilho e digo que ela é tão simples, mas é super significativa e com certeza gera muitos resultados. Vários e vários empreendimentos, processos, projetos que eu participei, eu sempre fiz dentro dessa linha de pensamento que a gente tem que primeiro fazer aquela visão de onde quero chegar, quais são meus objetivos, enfim, quais são minhas metas, meus indicadores que eu tenho que acompanhar e a partir daí tu vai construindo e fazendo sempre uma melhoria contínua. Isso seria o indicado e vejo que vocês trazem muito isso dentro das próprias confrarias e a conferência, aquelas pessoas lá com uma experiência, com um conhecimento, compartilharam de forma bem aberta. Eu também enxergo isso. Sim. A gente não tem que levar nada, muito pelo contrário, a gente tem que plantar sementes e deixar dentro da nossa passagem algo que seja positivo, produtivo e que possa dar uma continuidade, né? Uma longevidade para as empresas, enfim, para o quanto a gente vai contribuir para um mundo melhor, né? E quando o mundo melhora, a gente não pode pensar no mundo, né, o planeta Terra como um todo, mas é o nosso redor, o nosso jardim, né? Eu sempre trago 3 pontos que eu gosto muito, 3 pilares, né? Que é conhecimento, mas conhecimento aplicado, sabedoria e determinação. Por que conhecimento aplicado? Porque os maiores volumes de conhecimento eles estão dentro das universidades, por exemplo, né? Mas quantas vezes, isso eu citei lá na conferência, quantas vezes numa universidade tu já viu um professor sair com um carro popular e um aluno sair com um carro importado, por exemplo, né? Isso acontece naturalmente em muitos lugares. E por quê? Porque muitas vezes o professor ele detém o conhecimento, mas ele não aplica aquele conhecimento na vida dele, né? Ele não empreende, ele não aplica aquilo no dia a dia. E então conhecimento aplicado. Sabedoria para tu saber como usar o teu conhecimento, né? Porque assim, muitas pessoas hoje, se nós sentar numa roda de amigos, muitas pessoas têm informação. Elas falam sobre tudo, mas durante 5 minutos. Né? E quando tu vai para o conhecimento, é algo muito mais profundo. Então, falo, a sabedoria, ela é necessária no nosso dia a dia. Porque a informação ela é rasa e o conhecimento é profundo, né? O conhecimento tu vai te aprofundar, tu vai desdobrar um assunto e vai entrar e vai imergir nele e isso a conversa vai por horas. E a determinação, Sérgio, ela muitas vezes faz tu superar obstáculos do teu dia a dia porque tu está determinado a fazer algo, a alcançar um objetivo. Então tu vai pegar um resfriado, tu vai deixar de sair na noite, tu vai deixar de viajar de férias porque tu está determinado a conquistar algo. Então eu sempre falo que o conhecimento aplicado, a sabedoria e a determinação são muitas vezes os fatores que te levam a conquistar, né, algo, um sonho, um objetivo, mas a realizá-lo, né? Não só ficar no campo de desejo. Questão do conhecimento, Márcio, eu trago assim, ela é uma construção da teoria com a experiência. Tu faz essa conexão e isso vai fazendo um movimento para gerar o desenvolvimento. A gente está dentro de um espaço aqui
que é o Lab Fecomércio, né, que foi criado justamente com esse intuito, de pegar essa velocidade e essa capacidade criativa das startups, da juventude, e não só da juventude, porque toda pessoa tem uma capacidade de criar, independente do momento de vida que ela esteja. Quando ela tem uma ideia, ela pode ter a capacidade de fazer um processamento e também gerar... Com muito mais base, né? Claro, porque justamente tem outras fontes e tem as suas experiências, enfim. E esse espaço está aberto para isso, para acolher essas ideias, para acolher essas vontades, e aqui a gente construir nessa mistura, né, de conhecimento, de experiência, de teoria, de prática, de teste, soluções para todos os segmentos que atendem. É o lab, né? O laboratório, né? Que a gente faz todo esse... para todas essas áreas que a gente atende aqui. Mas... Márcio, nosso bate-papo aqui excelente, poderíamos ficar aí horas conversando, mas antes de finalizar, queria que tu já fizesse aí uma chamada para o pessoal, né, para ficar atento a esse projeto Mentes Brilhantes, para já, se tu puder compartilhar conosco aqui, se já existe algumas novas ações que acontecerão, fica à vontade para usar esse tempo aí para... A gente teve a alegria, né, de ter um Araújo Viana completamente lotado, né, com 3.000 empresários, e o nosso palco lindo também, né, com grandes referências do empreendedorismo, Clóvis Tramontina, Roberto Argenta, Daniel Randon, Ricardo Amorim, um economista super renomado aí, prêmio Forbes, né, como o grande economista brasileiro. Um volume de conteúdo e conhecimento num espaço de tempo ali. Exatamente. Então significativo. As pessoas já saíram do evento pedindo a próxima. Vibração. A gente imaginava uma próxima pro ano que vem, mas, cara, a demanda foi tão bacana, foi tão grande, que a gente vai fazer mais uma edição esse ano, vai ser em outubro. Legal. Já estamos com alguns nomes alinhados, mas a gente vai fazer esse lançamento nos próximos dias. Então eu peço para que o público, a tua audiência, ela acompanhe conosco, né, através das nossas redes sociais. A comunicação está sendo feita por ali, e aos poucos a gente vai trazendo esses nomes confirmados para a próxima, que vai ser no dia 17/10. Então eu já vou deixar aqui já colocar spoiler, na agenda. Dia 17/10. Então, porque eu tive essa experiência de poder participar, de poder acompanhar, e me lembro a gente gravando live aqui para divulgação do evento, e eu comentava que já imaginava que seria um sucesso, e foi muito acima das expectativas que eu podia ter criado, porque já sabia que tinha um time super qualificado. Então realmente vale a pena participar, vale a pena estar lá e aproveitar um momento desses, que é um momento muitas vezes único. Quando tu vai conseguir, às vezes, reunir um time desse nível e desse gabarito, né? Então, são situações que vale a pena realmente a pessoa estar conectada e estar preparada para o dia 17 de outubro. 17 de outubro, pode seguir lá, mentesbrilhantes.projeto no Instagram. Ali tem todas as informações e pode estar acompanhando com a gente. Que maravilha. Obrigado, Márcio, aí, por esse bate-papo. Obrigado por te dispor a fazer um projeto dessa magnitude, que com certeza tu está plantando uma semente nesse estado que ela vai dar belíssimos frutos. Nós estamos, Sérgio. Nós estamos porque o evento só foi um sucesso graças a conexões como a gente fez contigo, né? Fecomércio, o Lab, o presidente Luiz Carlos Bal também foi super importante, participou da nossa live. E então, essa conexão foi muito importante. E é isso, é fazer, ir lá e fazer. Né? Com certeza. Obrigado, então. Obrigado a todos que nos acompanharam e voltamos num novo podcast.